Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que Deus possa aí te abençoar em mais essa oportunidade. Quero estar trazendo para você uma palavra que vem do coração de Deus para te fortalecer a tua alma, te dar graça, a orientação sobre a sua vida. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse aí fazendo a sua inscrição e também compartilhasse essas mensagens para grupo, para amigos, familiares, pessoas que você possa ver que se identificam aí com as nossas mensagens. E também muito importante que você não deixasse de acionar o sininho para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Quero estar compartilhando para você uma palavra de Deus no Salmos de número 84, o versículo 5 ao versículo 7, que diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono o cobre de poços. Vão indo de força em força até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. Deus possa te abençoar, que essa palavra possa fortalecer a tua alma. Essa mensagem, ela é muito interessante, esses salmos. Ele nos dá uma orientação, uma direção em nossas vidas. Quando eu olho para essa mensagem, primeiro para essa parte em que nós vemos que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, nos leva imediatamente a nós olharmos, nos avaliarmos e ver se nós estamos aí fortalecidos nessa palavra. Olhamos ali para Efésios capítulo 6, onde diz para nós nos revestirmos de toda a armadura para vencer o dia mau em nossas vidas. E quando eu olho para essa palavra, eu já trouxe essa mensagem, mas eu senti de Deus de trazer ela para o coração dos irmãos. Já falei sobre ela no nosso ministério, em um de nossos cultos. Eu até iniciei com uma pergunta: se você soubesse que iria passar por um momento difícil em sua vida, por algum momento difícil, mas que você, em todos os anos, você soubesse que naquela data você teria que passar por um lugar difícil, um momento difícil, como você ficaria talvez um dia antes, alguns momentos antes, algumas horas antes. Porque o Efésios capítulo 6, ele fala para nós nos prepararmos para o dia mau. E eu creio que por mais que nós possamos saber do dia mau, a gente nunca se prepara de uma maneira assim específica ou de acordo com aquilo que a gente não sabe que vai acontecer, qual o mal que vai sobrevir. Nós sabemos que tem o mal, mas não sabemos que tipo de mal que vai vir sobre nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Salmo 84, esse versículo 5, 6 e 7, ele fala que o povo de Israel, todo ano, eles tinham que passar por um vale chamado Vale de Baca. O Vale de Baca, Baca é uma palavra grega que significa choro, significa lágrimas. Em algumas traduções é até representado um Vale das Lamentações. Porque Baca era um lugar muito árido, é um lugar onde as pessoas elas passavam, mas muitas vezes se lamentavam por aquele percurso que elas passavam. Um lugar muito difícil, arenoso, sequidão. Mas quando nós olhamos para o contexto dessa história, era ali que eles tinham que passar. Não tinha outro caminho para que o povo de Israel passasse para poder chegar até Jerusalém. Era um lugar específico. Era um lugar que todos os anos eles passavam por aquele lugar. E muitos já sabiam que iriam passar por ali. Já sabiam que aquele era o único caminho
para chegar até Jerusalém, para adorar a Deus uma vez por ano, eles tinham que enfrentar o Vale de Baca. Eles tinham que passar por aquele deserto, por aquele vale chamado Vale do Choro, Vale das Lágrimas ou Vale das Lamentações. Não tinha outro caminho. Que se tivesse, com certeza, eles iriam procurar um outro caminho. Porque há momentos em nossas vidas que a gente enfrenta situações assim. Então, se nós não temos podido evitar, irmãos, eu creio como eles não podiam evitar o Vale de Baca. E talvez nós não podemos evitar esse Vale de Baca ou Vale de Lágrimas. Muitas vezes não tem como eu me desviar daquilo que que vou passar na minha vida. Primeiro que eu não sei. Me lembro de uma experiência que eu passei nos anos 90, que eu trabalhava em obra e eu fui fazer um trabalho no Rio, fazer uma pintura para um proprietário na Barra da Tijuca. E eu tive um sonho que eu estava enchendo um caminhão de espinhos antes de ir para essa obra e caiu um pequeno galho de espinho, joguei para cima do caminhão e eu parti para aquela obra, naquela casa no outro dia pela manhã. Olha que luta que eu enfrentei, que problemas que eu enfrentei. Aquela visão que Deus me deu de noite pela madrugada já era o que eu ia estar enfrentando. Momento difícil, espinhoso, mas não teve como. Já tive situações em minha vida que Deus me revelou e eu falei, meu Deus, me dá mais um tempo para poder me preparar melhor para passar por isso. E por incrível, Deus me deu essa graça na minha vida. Ele não tirou aquilo da minha vida. Ele me deu um tempo para que eu estivesse mais estruturado, talvez mais preparado, não em conhecimento, mas emocionalmente. Deus, ele me deu essa alegria de poder, e eu pude vencer. Então Deus, ele não te dá nada que você não vá suportar. Se nós temos que passar algum momento por um vale de Baca, não tem como eu me desvencilhar, me desviar daquele caminho, porque é ali que eu tenho que passar, é ali que eu vou ter que crescer, é ali que eu vou amadurecer, é ali que eu vou me aproximar mais de Deus, é ali que eu vou aprender mais a depender de Deus, é ali naquele vale que Ele quer me levar. Mas infelizmente tem pessoas que quando elas podem se desviar desse caminho do Vale de Baca, elas se desviam, procuram outro caminho mais confortável. Aí muitas vezes são cristãos que não crescem, são cristãos que não se fortalecem, não amadurecem em Cristo Jesus. Então o povo de Israel, eles não tinham por onde eles passarem, só tinha ali. Porque se eles pudessem passar por outro caminho, eles iam passar, porque Baca era um lugar difícil. Tinha os seus pontos difíceis. Então, se você está passando, entende bem, pelo Vale de Baca, quero te lembrar uma coisa, como Deus trouxe na minha consciência, trouxe no meu coração, que o nome do vale que era árido, difícil, sofrido, ele também faz menção àquelas plantas chamadas balsameiros que nascem ali. O bálsamo. Nesse lugar tem um bálsamo, um balsameiro, em que ao mesmo tempo em que as pessoas passavam suas dificuldades, passavam seus problemas, dava vontade de desistir, de abandonar tudo, de retornar pela dificuldade do caminho, pelo frio excessivo à noite, o calor demais durante o dia, que chegava a quase cerca de 50 graus, e tanto quente que era. Mas tinha ali um bálsamo, que era um bálsamo aromático. Por isso que ele era chamado de Vale de Choro das Lágrimas, por causa desse bálsamo, desse balsameiro. Ele ficava gotejando. E aquelas gotas que brotavam daquele balsameiro, que pingavam no solo, aquilo trazia um aroma durante a noite muito grande, que aquilo fazia bem para as pessoas, trazia um conforto muito grande, aquele aroma daquele bálsamo. E se eles, por algum momento, eles não
soubessem onde eles estavam, eles ficariam ali só pelo cheiro daquele balsameiro. Mas é que vinha amanhã, vinha o sol escaldante, vinha as dificuldades, e eles tinham que partir, ou procurar um momento onde eles pudessem saciar a sua sede. Então o versículo 5 ele fala: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então é necessário ter esses caminhos aplanados, preparados pelo Senhor. Ter um coração que é preparado pelo nosso Deus, fortalecido em Deus, alicerçado em Deus. O Vale de Baca é um lugar da impossibilidade humana. É um lugar de impossibilidade humana. Mas, ao mesmo tempo, o Vale de Baca é um lugar de providência de Deus. É um lugar onde Deus nos dá providência. Esse Vale de Baca, ele nos ensina algo muito interessante, irmãos. É como nós estarmos diante daquele momento de Abraão com seu filho, entre a fé e a razão. O Vale de Baca, ele te leva nesse momento. Você tem a fé em Deus, que Deus ele não te abandona, mas a razão de você olhar em volta, de você analisar com a sua consciência, com a sua inteligência, você procurar um refúgio, algo que você possa fazer para você sobreviver, para você se alimentar, para você saciar a tua sede. Há momentos que muitas pessoas, irmãos, enfrentam algumas dificuldades. Não que isso seja errado. Às vezes é muito bom isso. Mas Deus quer que nós usamos o nosso intelecto. Ele nos fez seres inteligentes. Às vezes nós somos levados, irmãos, a um deserto, a uma dificuldade. Claro que muitas das vezes é para nós aprendermos a sermos dependentes de Deus. Mas muitas vezes precisamos desenvolver o nosso intelecto. Falei nessa mensagem de muitas pessoas que têm mente preguiçosa, que não procuram, muitas das vezes, desenvolver uma capacidade humana, inteligência, de procurar algo que ela possa fazer para não enfrentar uma dificuldade. Quantas pessoas que passam pelos mesmos problemas. Esse aqui, irmãos, é um texto que nos ensina muito, de várias formas. Primeiro que eles sabiam que todo ano eles iam passar no mesmo lugar. Irmãos, tem muitas pessoas que muitas vezes passam o mesmo problema, muitas vezes não são aprovados, são reprovados, porque elas não desenvolvem uma maneira de poder vencer aquela situação. E a primeira delas, muitas vezes, é não ser dependente de Deus. E a segunda, muitas das vezes, não usa seu intelecto, muitas das vezes, são aquelas mentes preguiçosas que não procuram desenvolver algo que elas possam lhe ajudar naquele deserto, naquela dificuldade. Nós vimos aí, irmãos, nosso exemplo, nessa grande problema que se abateu sobre o mundo inteiro. Quantas pessoas desenvolveram talentos que achavam que não tinham. Quantos homens, irmãos, que dependiam da esposa para fritar um ovo e aprender a cozinhar. Então nós vemos que as pessoas desenvolveram grandes malharias, dependiam de malhas e desenvolveram a prática de facção de máscaras e conseguiram sobreviver e estão conseguindo passar por essa crise muito grande. Então, em meio à crise, não podemos ficar somente dependentes de Deus, ainda que Deus queira que nós sejamos dependentes dele, mas ele quer que ao mesmo tempo eu use a minha inteligência. Eu faça algo que muitas vezes até surpreenda o nosso Deus. É simplesmente eu usar a minha inteligência e falar: Senhor, eu preciso disso. Quero que tu me dê orientação, se é de tua vontade, se tu aprova o que eu estou fazendo. E Deus vai te dar a graça, vai te orientar. Então o texto, ele fala isso. O Vale de Baca é um lugar de impossibilidade humana. Mas ao mesmo tempo, é um lugar da providência de Deus. O Vale das Lamentações também é chamado, no versículo 5. Esse Vale das Lamentações.
Diante das lutas, há sempre uma saída, irmãos. Entende uma coisa? Diante de qualquer luta, qualquer problema, às vezes você olha e fala assim, eu não estou vendo uma saída. Sempre há uma saída. E muitas vezes a nossa tendência, quando passamos por uma provação, entende bem, é desesperar ou desistir. Geralmente, quando se entra no deserto, se entra numa dificuldade, quando sente aquele calor da aflição, olha para um lado, não vê uma porta aberta, olha para o outro, não vê uma resposta, esperam alguém que vai lhe dar talvez uma ajuda, e esse alguém não aparece, você não consegue nenhuma solução, nenhuma resposta para o teu problema. Aí vem o quê? Uma tendência de pensar em desistir, abandonar, parar tudo. Te desespera. Quantas pessoas nós vemos passar por uma situação assim? Mas é como disse, é ali no deserto, irmão, que eu tenho que desenvolver um talento. Esse vale de Baca, o texto fala que, o versículo 6, que ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. Não é Deus que faz dele um lugar de fonte, não somos nós, é eu, você que vai fazer desse lugar um lugar de fontes. Eu vou procurar nesse vale que eu estou passando, nesse momento de dificuldade e problema, algo que possa me trazer uma solução, nem que seja momentânea. Porque era assim no deserto. Eles não ficaram o tempo todo num lugar escaldante. Você olha para a história do povo de Israel, quando saíram do Egito. Passaram por um lugar que tinha água, venceram, enfrentaram a dificuldade sem comida, sem água. Murmuram contra Deus, se arrependem. E Deus mostra para eles 12 fontes, 12 palmeiras. Então Deus ele vai estar sempre nos conduzindo a momentos nesse deserto, onde eu posso ter um refrigério, ainda que seja momentâneo, para eu poder renovar minhas forças, como Deus fez com Elias. Elias ele foi assim, sendo sustentado, sendo renovada a sua força, come e bebe, renova as forças e caminha novamente. É assim muitas vezes, até eu chegar, como diz aqui, até chegar em Sião e conquistar aquilo que é meu por direito. Então é isso que o nosso Deus vai fazendo conosco. Então esse vale, diante das lutas, às vezes a nossa vontade, a dificuldade é você voltar, é você desesperar, você desistir. Nos desertos áridos da vida, há sempre um poço cheio de conforto e salvação. Quando não encontra, nós mesmo precisamos cavar esse poço. Entende bem? O que esse texto nos ensina é que eles passavam ali sempre. Muitas vezes eles passavam e encontravam até poços cheios pela chuva que vinha. Mas tinha vezes que eles iam passar e não iam encontrar poços cheios de água da chuva, que não tinha chovido, estava árido. Então o que eles tinham que fazer? Cavar os seus próprios poços. E eles cavavam os seus próprios poços e ficavam lá. Para as pessoas que vinham atrás, na próxima caminhada, encontrasse como eles também. Se não encontrasse com água, iam encontrar, talvez, não encontrar, eles iam cavar outros poços também. Mas a tendência era que sempre tinha esse renovo, sempre tinha essa expectativa de encontrar um poço cheio d'água. Então encontrar uma saída pode custar muito esforço. Encontrar uma saída para a situação, irmão, pode custar muito esforço. Se o poço não está cavado, temos que cavá-lo nós mesmos. Se não encontramos um poço cavado com água, nós temos que cavar aquele poço, desenvolver algo em nossa vida, um talento que nós temos, talvez escondido. Falta apenas colocar nossa memória para trabalhar, o nosso intelecto para funcionar.
se esforçar e olhar para os lados e ver o que eu posso fazer nessa situação, como eu posso agir diante disso. E imediatamente você vai começar a vir algo na sua memória que você pode fazer dentro das suas limitações, sejam intelectuais, seja você uma pessoa muito inteligente ou não, seja uma pessoa que talvez tenha muito conhecimento ou não, você vai fazer algo na sua vida por uma providência momentânea que seja, que vai durar talvez pouco tempo, mas vai te trazer um refrigério, mas vai trazer para você, você vai construir algo, identificar algo na sua vida que você saiba fazer e vai te ajudar, e vai ajudar talvez pessoas em volta de você. Então cave o seu poço, meu querido, minha querida irmã. Procure cavar o seu poço. Exige esforço. Não somente esforço físico, mas esforço mental e esforço espiritual. Porque o que o inimigo quer é que nós sejamos preguiçosos espirituais, que a nossa mente não trabalhe, que ela não desenvolva esse nosso intelecto, essa inteligência que o nosso Deus nos deu. Então entende uma coisa, isso requer esforço, e muito esforço, mas vale a pena você fazer isso. E o mais importante, a nossa experiência nesse vale pode ajudar a outras pessoas. A experiência que eu vou ter nesse vale de dificuldade, eu posso ajudar outras pessoas que vão vir depois, é o que passavam. Muitas vezes, o que eu disse, eles passavam por esse vale, eles encontravam até água naqueles poços, porque tinha chovido. Mas quando eles passavam e não tinham, mas por que eles encontravam água nos poços que tinham chovido? Porque alguém passou antes deles, talvez alguns tempos passados, e cavou aqueles poços. Mas não cobriram, deixaram os poços. E eles aproveitaram a experiência dos outros. Então aí, quando eles não encontram, eles têm que cavar os seus próprios poços e deixar para outros. Olha o que diz a carta de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Fazer vereda direitas para os vossos pés, para os nossos pés, para os meus pés. Eu tenho que fazer vereda direita para os meus pés e deixar marcas, experiências positivas para aqueles que são mancos, aqueles que são fracos na fé, aqueles que são duvidosos, aqueles que são ociosos muitas das vezes. Eles não se desviem completamente, mas eles possam seguir aquilo, como dá esse exemplo do versículo 6, que ao passar pelo vale de Baca, faz dele poços, lugar de fontes, e a chuva do outono o cobre de pó, cobre dos poços. Se não tiver a chuva do outono, eu vou ter que cavar meu poço. Quem sabe você está passando por uma chuva de outono, você não está vendo água nos poços, então cave o teu poço. Mas se você está vendo água no poço, sacie-se dessa água e vá em frente. Caminhe mais um dia até você chegar em Sião. A conclusão dessa palavra que nos ensina, uma coisa não podemos deixar de pensar e acreditar. Deus, ele está conosco no vale de Baca. No versículo 7, fala que eles vão indo de força em força. Vão indo de força em força até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. É de força em força. É de conquista em conquista, é de experiência em experiência. Você conquistou hoje, se alimentou hoje, se fortaleceu hoje, caminha mais um pouco, caminha mais um dia, caminha mais umas horas, é de força em força. Se está um sol escaldante, sinta aquele aroma, o bálsamo daquele balsameiro. O aroma que você vai sentir hoje é o aroma do Espírito Santo, é o aroma de Cristo. Que é esse bálsamo que vai trazer paz para a tua alma, força para o teu entendimento, fortalecer o teu emocional. Então você está pensando em abandonar, desistir de tudo, mas sinta esse aroma que vai fortalecer a tua alma nesse momento. Por isso é visto como um lugar de bálsamo. Há poços cheios ali.
a poços cheios, porque é um lugar de bálsamo, eu que faço. Deus não vai mandar anjos para cavar poços para mim. Ele pode até me indicar o lugar certo onde eu devo cavar. Mas ele não vai cavar o poço para mim. É por isso que exige muito esforço. Esforço físico, esforço mental, esforço espiritual, porque é uma batalha espiritual. Então, se você não encontrou, Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar o lugar. Ele vai te mostrar onde é que você deve cavar o seu poço e como você deve fazer para deixar uma experiência para os outros e você também saciar a tua sede, recuperar as tuas forças. Quando não, irmãos, Deus nos ajudará a cavar nossos próprios poços. Quando nós não encontrarmos, Ele nos ajudará a nós cavarmos nossos próprios poços. E prontamente os encherá de bênção. É o que Deus quer isso. Que você se fortaleça nele. Se fortifique nele. E Ele vai te ajudar. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar vitória. Por isso que a palavra de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem lugar melhor? Tem refúgio melhor? Cristo é esse bálsamo. O Espírito Santo é esse bálsamo que tinha lá no deserto, no Vale de Baca. Ele é esse balsameiro que entra em nossas almas, entra em nosso entendimento e renova nossas forças. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa produzir em você ânimo, produzir em você paz, produzir em você alegria, produzir em você vigor. A vida com Cristo. Senhor, te agradeço por essa palavra santa, essa palavra viva, eficaz, fiel, que se compraz naquilo que ela é enviada. Que ela possa agora, meu Deus, encontrar esse coração agora, talvez abatido, desesperançado, desanimado, que não está encontrando, meu Deus, um lugar nesse deserto, uma resposta, uma providência, uma provisão. Eu quero pedir agora, meu Deus, dê ao teu filho, a tua filha, sabedoria e inteligência para cavar o seu próprio poço, meu Deus eterno. Se não estou encontrando água nesse deserto, um poço nesse deserto, eu quero pedir deles sabedoria para que eles possam cavar, ó Deus, o seu próprio poço e saciar a sua sede, renovar a sua força, meu Deus, e caminhar mais um dia e alcançar a vitória sobre a sua vida até chegar em Sião, até chegar em tua presença, meu Deus, de uma forma plena, meu Pai Celestial. Eu entrego teus filhos em tuas mãos, eu os abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória, te dê graça e te fortaleça a cada dia em nome de Jesus. Fique com Deus em nome de Jesus, meus irmãos.